Boa tarde, senhoras e senhores, boa tarde aos nossos telespectadores. Hoje, quinta-feira, 18 de julho de 2013. Isso lembra alguma coisa para vocês? Talvez para quem acostumou, para quem aprendeu a ouvir o nosso programa agora, talvez não se lembre disso, não é verdade? Mas há 2 anos atrás, nós estávamos começando esse programa. Um projeto que foi implantado aqui na região. E eu fiquei muito feliz, né, em estar nesse projeto, apreensivo, é claro, porque muita responsabilidade para uma só pessoa. E aí a gente foi aprendendo com o tempo e a nossa equipe, né, nós conseguimos uma equipe de profissionais na minha retaguarda que me ajuda a fazer esse programa e aprendi a gostar, né, dos nossos telespectadores, dos assuntos. Então hoje é dia de comemoração aqui. E graças a você, telespectador, hoje o Vale Urgente está completando 2 anos. Aguarde. Obrigado e parabéns a vocês todos, né, que assistem o nosso programa. E hoje tem um trabalho que o nosso editor preparou, o Daniel, a nossa produção, toda a nossa equipe, né, que vocês não conhecem, mas trabalha na minha retaguarda, que a gente vai apresentar para vocês o que a gente fez ao longo desses 2 anos todos. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Bom, Bruce Lee Ramos Pinto Freire, 31 anos de idade. Ele afirma não ter atirado no jovem Murilo Mendes, de 21 anos, no caixa do supermercado Extra da cidade de Taubaté, se vocês se lembram do caso. Esse jovem aí. Foto do Murilo, que perdeu a vida. Ao vivo nós temos o Dr. Juarez Totti, delegado titular da DIG. Um dos envolvidos está preso. Claro que ele está sob escolta no pronto-socorro, tão logo saia de lá, ele obviamente vai para a cadeia e através dele a polícia vai chegar até o atirador. Apenas um tiro. O responsável, né, por ter articulado todo esse crime levou 4 tiros, 7 perfurações e não morreu e também não corre risco de morte. Doutor Juarez Totti, boa tarde. Tá na linha o doutor Juarez para falar comigo? Caiu a ligação do Dr. Juarez, não tem problema, restabelece o contato com ele, que eu quero falar com o Dr. Juarez, importante a participação desse delegado. Vem para um aqui, enquanto a produção tenta um contato com o Dr. Juarez Totti. Isso deixou a população bastante chateada, né? Um sujeito trabalhador, Murilo, um sujeito que trabalhava ali. E esse cara que foi baleado, ele trabalhava lá. Mas eu vou pedir para o Dr. Juarez contar essa história toda para a gente, como foi. O que me intriga aqui, quem teria atirado nesse cara? Doutor Juarez, boa tarde. Tá me ouvindo aí, doutor? Tô, Tony, boa tarde. Boa tarde. Parabéns mais uma vez, mais um caso, né? O senhor conseguiu aí deter esse indivíduo, tá lá sob escolta, mas através dele é possível chegar até o atirador, não é, doutor? Conta pra gente como tá o caso. Sim, Tony, na realidade, esse crime realmente bárbaro que aconteceu em Taubaté no último sábado, esse elemento, o Bruce Lee, realmente ele confirmou a participação dele, como nós já tínhamos previsto com as imagens e com as informações das testemunhas, só que ele alega que não foi ele que atirou, foi um outro elemento, e esse elemento que atirou no Murilo dentro do supermercado foi o mesmo elemento que atirou nele na estrada que liga ali Monteiro Lobato a Caçapava, na noite de segunda-feira agora. Ele alega que depois do roubo ele foi levado para São José dos Campos, onde ficou lá numa residência, e depois levaram ele para esse local, onde efetuaram 5 disparos contra ele, acertando um na boca, 2 no pescoço e um em cada braço. Ele está internado no hospital em São José dos Campos, graças a Deus está bem de saúde. Nós já conversamos com ele e estamos aguardando a liberação dele agora do hospital para que ele possa ser ouvido com mais clareza e dar mais detalhes do delito. Doutor, poderia ter sido uma queima de arquivo? O que poderia... Eu sei que eu não quero atrapalhar a investigação, o senhor sabe como é que eu trabalho aqui. Se o senhor não quiser responder, não precisa. Mas a gente imagina, né, pelo ocorrido, que pode ter sido uma queima de arquivo, não é, doutor? Sim, no caso dele, sim. Pode ter sido uma tentativa de queimar o arquivo. Eu estive no local, inclusive, onde ele foi ferido. Realmente, depois de ferido, eles jogaram numa ribanceira que, se não fosse uma árvore que tivesse segurado o corpo dele ali próximo do barranco, ele teria caído numa altura dos 20 metros, essas alturas estaria morto.
Então ele realmente corre perigo também de vida em razão desses fatos. Agora ele deu uma versão dele que nós vamos checar e confirmar se realmente bate as informações dele com aquilo que nós já temos de prova e que podemos colher. Se bater a informação dele, nós temos um bom caminho para chegar nos demais autores do delito. Muito bem, doutor, eu estou torcendo aqui para que o senhor chegue até esses indivíduos e coloque-os atrás das grades. Muito obrigado, doutor Juarez Totti. Parabéns. Um abraço. Bom, enfim, depois de um longo e tenebroso inverno, escuridão total, eu recebo aqui a ligação, recebi no período da manhã, no programa Estéreo News, que a gente apresenta em São José dos Campos, que a rotatória do bairro São Judas Tadeu, que estava no escuro, aliás, não foi nem restabelecido, porque nunca acendeu aqueles postes, né? Aquelas lâmpadas nunca acenderam. E nós falamos, a exemplo do que aconteceu com as manilhas de Pindamonhangaba. E a gente fala todos os dias. Pode parecer repetitivo, mas é a única forma de resolver o problema. O René Minavernis, responsável pela diretoria das concessionárias, está na linha para falar com a gente. Cobrei várias vezes do René. Cobrei também do Scarpa. E agora o René. Rápido, viu, René? Agora é a hora de você falar aí coisas boas para aquela população. Finalmente resolveram o problema. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, parabéns pelos 2 anos, Tony. Muito obrigado. Viu? E o que eu posso dizer lá do trevo do Putin é que, conforme nós combinamos, ontem à noite nós já tínhamos as 21 lâmpadas acesas. Hoje nós ligamos mais 21, então as 42 lâmpadas prometidas para sexta-feira, que seria amanhã, estarão prontas hoje à noite. E o restante da iluminação, que é ainda o túnel e a Avenida Marginal, nós começaremos na segunda-feira e em 2 semanas teremos tudo concluído, porque agora não tem mais nada que atrapalhe o trabalho, viu, Tony? Muito obrigado, René. Parabéns aí pelo seu trabalho. Missão cumprida e foi prometido e cumprido, portanto, o que ele falou aqui pra gente. Muito obrigado, viu? Um grande abraço. Bom, vem para a câmera 1 aqui, câmera 2, na verdade. São 200 câmeras aqui, né? Daqui a pouco venho para a câmera 18, câmera 54. Bom, os empregados terceirizados da Casa do Idoso da cidade de São José dos Campos voltaram ao trabalho. A informação que eu tenho é que a prefeitura já depositou o dinheiro de vocês. Porém, recebi a informação agora também que os funcionários ainda não receberam. Bom, teve agora uma funcionária, acabou de fazer um contato conosco aqui, dizendo que o dinheiro ainda não caiu na conta. Então, a VAP, a nossa preocupação é aqui, em resolver o problema desses trabalhadores. O prefeito Carlinhos Almeida esteve hoje conosco pela manhã, no nosso programa de rádio, e disse: Tony, a prefeitura cumpriu com a parte que cabe a ela. Carlos Ferrari, presidente da AVAP. Boa tarde. Boa tarde, Tony. Carlos Ferrari, primeira pergunta, e muito obrigado por estar falando aqui conosco. O nosso programa não tem o hábito de ler nota, né? Eu prefiro que vocês falem aqui, que fica mais transparente. É verdade, presidente, que o senhor teria feito uma pressão aos funcionários para não falar com a imprensa, para não tumultuar e para voltarem ao trabalho? Houve isso? Eu tenho que perguntar para o senhor, porque antes que outras pessoas perguntem de uma outra forma. Não, de forma alguma. Aliás, eu respeito demais o trabalho da imprensa. Eu acho que nós chegamos nesse momento de democracia consolidada graças ao trabalho de vocês. E o que eu orientei aos colaboradores é que, de fato, não se posicionasse naquele momento, porque naquele momento a gente precisava primeiro conversar com o parceiro. A gente colocou aquilo na nota, eu respeito, entendo a sua posição de não ler. Colocamos essa informação na nota que iríamos conversar com o parceiro, para que a gente pudesse ajustar o problema que estava ocorrendo e, em seguida, a gente foi, inclusive, conversar com todos os colaboradores. A orientação foi que não falasse naquele momento. Agora, jamais, Tony, eu quero que isso fique público, qualquer colaborador da VAP, a qualquer tempo, ele tem liberdade para se manifestar da forma como queira e a gente acha isso extremamente saudável. Carlos Ferrari, presidente da AVAP. Hoje eu estive com o prefeito de São José dos Campos, também o seu assessor de comunicação.
disseram que o dinheiro já foi depositado na conta de vocês, a prefeitura cumprindo com a parte dela. Eu recebi uma ligação agora, que ainda não foi acertado com os funcionários. A informação que eu tenho é que a operação já foi feita. Eu posso até pedir, tem uma pessoa aqui na minha frente, por favor, verifique, porque o andamento disso foi dado ontem, tem um processo, tem um trâmite de operacionalização disso, né? Mas isso começou a ser operado no momento em que o dinheiro caiu na conta. Então talvez não esteja... Eu quero até aproveitar aqui, presidente, dizer para o senhor o seguinte: funcionários lá, os mesmos que cobraram com direito porque não receberam o pagamento, também teceram comentários positivos a respeito da sua instituição. Que nunca vocês atrasaram. Às vezes havia um problema de prestação de contas, vocês cobriam e depois recebiam da prefeitura. Eu não sei o que houve, de repente um problema financeiro, não aconteceu isso agora. Então aqui a gente cobra quando tem que cobrar e coloca também os pontos positivos. Tomara... Eu quero lhe dizer, Tony, é que a gente chegou assim num limite, né? A gente teve uma falha burocrática de apresentação de prestação de contas e aí a gente precisa dizer que isso não tem nada a ver com malversação de recurso público, é problema burocrático mesmo. Você operar um convênio, às vezes te coloca diante de uma situação como essa, mas a gente colocou dinheiro na frente aí por 3 meses, né? Então, no sentido de manter a qualidade do atendimento, se preocupando sempre com o principal elemento dessa história toda, que é o usuário, o cara que está lá na ponta no serviço, né? Eu tenho um compromisso com isso, até porque hoje eu sou presidente dessa entidade, mas eu sou cego desde que nasci e essa entidade existe por conta de luta de direito de pessoas com deficiência e de público em vulnerabilidade. Muito bem. Só que chegou num limite que não deu e a gente precisava do dinheiro da prefeitura para saldar. Se não está na conta ainda, esse processo está sendo operado. Vou verificar por que não está ainda, mas vai estar na conta das pessoas. Tá certo. Carlos Ferrari, presidente da AVAP, quero dizer para o senhor o seguinte: não é muito mais fácil, né, você ocupar esse nosso espaço para falar, explicar, ser franco com a população do que mandar nota? Eu estou falando para o senhor por uma questão dos outros aí que mandam nota aqui para a gente. Fica mais à vontade, fica mais transparente e a gente resolve a questão. Bom, o senhor já afirmou que vai resolver o problema. Boa sorte e que isso não aconteça mais. Muito obrigado. Quero lhe agradecer à população de São José, dizer do nosso respeito aos trabalhadores, aos usuários e cumprimentar o seu trabalho, aí, o trabalho que está sempre colocando na pauta os anseios da população, e de programas assim que a gente precisa. Muito obrigado ao Carlos Ferrari. Quem é o assessor que merece elogio aí? Rogério Gian Lourenzo, parabéns. Você atendeu bem a nossa reportagem, não foi mal educado com a nossa reportagem, que se fosse estaria moendo com a nossa produção, estaria moendo você no couro aqui. Parabéns. São assessores assim que nós precisamos para fazer essa cidade melhorar, para fazer a nossa região melhorar a cada dia mais. Dá um tempinho que eu vou para o intervalo e volto já para falar de um jovem de 22 anos, uma jovem de 22 anos que foi morta a tiros. Aonde, hein? Você vai saber daqui a pouco, depois do intervalo.